Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Dollar Masters. E bom, nessa parte específica aqui do módulo do curso, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Buy and Hold, o que é essa estratégia de acúmulo de investimentos no longo prazo que é tão simples e tão eficaz e como que os maiores investidores de todos os tempos utilizaram essa estratégia para acumular verdadeiras quantidades de patrimônio relevante no longo prazo. Como foi o caso do Warren Buffett, do Peter Lynch, do Charlie Munger. E o Buy and Hold, na minha avaliação, que é a estratégia de você comprar os ativos, sentar em cima desses ativos e ganhar a maratona de longo prazo sentado, sem fazer muita atividade, ele mais do que uma estratégia de investimentos, na minha avaliação, ele é uma filosofia de vida, é uma filosofia e uma forma como você observa os seus investimentos e como você lida com o seu patrimônio no longo prazo. Então a gente vai falar sobre o Buy and Hold e junto com essa mentalidade de investimentos de longo prazo, a gente vai falar também sobre o Quality Investing. O Quality Investing que nada mais é do que você dar prioridade em ativos de geração de resultados atuais e priorizar menos as empresas mais arriscadas para o longo prazo. É uma estratégia de investimentos onde a gente prioriza antes a preservação do patrimônio para depois a gente pensar na multiplicação, porque tão importante quanto a gente multiplicar é a gente minimizar as nossas perdas no longo prazo. E a gente faz isso investindo em empresas que são altamente rentáveis, extremamente sólidas, que apresentam resultados consistentes há muitos anos, muitas vezes há muitas décadas, e a gente foca nessas empresas para acumular grande parte da nossa carteira. Essas empresas a gente também chama de high quality, de alta qualidade, empresas que já estão há muito tempo no mercado, possuem vantagens competitivas, dominam aquele setor que elas estão inseridas e trazem resultados relevantes para os acionistas. Conforme a gente já falou anteriormente, nem sempre as empresas mais arriscadas e mais difíceis de serem entendidas vão te trazer um retorno maior. Mas bom, para quem quer adicionar ainda um pouco mais de risco na carteira, também pode ser interessante adicionar empresas que a gente chama de high risk, ou seja, empresas que são muito arriscadas, onde você tem uma imprevisibilidade muito maior do resultado futuro, mas caso as coisas deem certo, o seu patrimônio é multiplicado por muitas vezes. Então pode ser interessante você dividir uma parcela pequena do seu patrimônio alocado a esse tipo de empresa mais arriscada, caso isso faça sentido com o seu perfil. Mas o investidor de longo prazo ele tem sempre que priorizar a maioria da carteira de investimentos em empresas sólidas e empresas altamente rentáveis já no momento. E bom, a gente vai tratar mais em detalhes sobre essa questão nos próximos módulos do curso. A gente vai aprofundar sobre a parte de estruturação de portfólio, mas eu acho importante desde o começo a gente já ter essa percepção de que empresas diferentes possuem riscos diferentes e investir na bolsa de valores não necessariamente é você investir com o mesmo risco em todos os ativos. A gente tem empresas muito pouco arriscadas e a gente tem empresas muito arriscadas. E bom, dentro dessa ótica de investimentos, a gente também começa já a falar um pouquinho e dar os primeiros passos sobre as possibilidades de investimentos de longo prazo, principalmente na bolsa norte-americana. Ou seja, sobre os tipos de veículos de investimentos que a gente tem disponível como investidor de longo prazo para a gente acumular o nosso patrimônio e multiplicar ele ao longo do tempo. Que basicamente são as ações, que são participações em empresas. Você vai comprar as ações e você vai ganhar no longo prazo tanto com o crescimento dela quanto com a distribuição dos lucros, dos dividendos que caem na sua conta da corretora, quanto com o crescimento da empresa que se reflete nas ações no longo prazo. A gente também fala um pouquinho sobre os REITs e sobre os principais segmentos de REITs para o longo prazo. Os REITs que são empresas também negociadas na bolsa, mas que têm um foco de exploração imobiliária através de renda de aluguéis, ou seja, você recebe recorrentemente a renda dos aluguéis ao longo do tempo, e o REITs também apresenta um crescimento bem expressivo. A gente entra um pouquinho em detalhes dos principais segmentos dos REITs, a gente também entra em detalhes nos principais segmentos das ações, para a gente começar a ter essa percepção de que dentro de cada uma das classes dos ativos a gente tem setores diferentes e setores que possuem algumas características diferentes de longo prazo. A gente vai aprofundar totalmente em detalhes tanto as ações quanto os REITs nos módulos específicos ao longo do curso, mas desde o começo aqui já é importante a gente ter essa visão macro, essa visão olhando de cima sobre o mercado como um todo. Bom, a gente também fala um pouco sobre os ETFs, que na minha avaliação são também excelentes veículos de acúmulo de patrimônio para o longo prazo. O que a gente pode esperar dos ETFs, o que a gente não pode esperar dos ETFs, como que eles funcionam de uma forma genérica e
A gente também vai ter um módulo específico ao longo do curso só para a gente aprofundar sobre ETFs, mas é importante a gente ter esse conhecimento geral também sobre esse tipo de veículo logo agora no começo. E bom, para finalizar, a gente fala também um pouquinho sobre investimento em ouro, que pode ser feito também através de alguns ETFs que são destinados a essa finalidade, investindo em ouro, em prata, em metais preciosos de uma forma geral. E caso você queira ter esse tipo de investimento na sua carteira, o que você pode esperar deles no longo prazo?